Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Azevedo, eu sou advogado e atualmente encarregado pelo tratamento de dados pessoais, Data Protection Officer, ou simplesmente DPO. Para quem não sabe, essa é uma série onde eu vou discorrer sobre todos os pontos, basicamente os principais pontos da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, a Lei 13.709 de 2018. Primeiramente, eu queria pedir desculpa a vocês. Faz um bom tempo que eu não gravo vídeos aqui para o canal, mas todo mundo sabe aí, desde o primeiro capítulo dessa série, eu expliquei para vocês que eu estava me preparando para a trilha para tirar a certificação de DPO. Eu já tinha feito a prova do Foundation, a prova do GDPR, a prova da ISO IEC 27001 de Segurança da Informação e faltava apenas a prova do Practitioner. E aí eu fiz essa prova, passei, graças a Deus, e agora eu tenho a certificação de DPO oficialmente pela Exim. Beleza, gente? Bom, então vamos dar continuidade aqui à nossa aula, certo? E antes da gente começar, eu queria aqui indicar para vocês um artigo da minha autoria, que eu escrevi lá no LinkedIn, todo mundo pode acessar, certo? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, mas basicamente o nome do artigo é O que não te contaram sobre DPO, a verdade que não te contaram sobre DPOs. Mais ou menos assim, o título bastante convidativo, né? Mas basicamente eu vou explicar para vocês o que faz um DPO. A gente sabe que na prática muita gente está lendo LGPD e está dizendo assim, agora eu já sou encarregado pelo tratamento de dados, eu já posso atuar como LGPD. De repente uma pessoa que é da área de TI, deu uma olhadinha na legislação, nas questões técnicas, sabe algumas coisas de criptografia e fala assim, eu sou DPO. Não é bem assim, tá, gente? Eu também tenho um entendimento de que a gente não pode seguir a literalidade da LGPD. Eu sou a favor de uma interpretação um pouco mais expansiva, mais ampla. Se a gente fosse deter apenas no conceito de DPO que está na LGPD, a gente vai dizer que o DPO é um mero ouvidor, basicamente, tá? Então eu explico quase que de forma aprofundada quais são as reais funções de um encarregado pelo tratamento. Nós vamos ter uma aula específica só sobre o DPO, tá? Então leiam esse artigo, deixem lá um comentário, curtam, compartilhem com os amigos de vocês, dá uma força lá, o artigo está muito bacana. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Então, gente, dando início aqui à nossa aula de hoje e prosseguimento às aulas anteriores, eu já queria dizer para vocês logo de cara que a LGPD ela é aplicada tanto para meios físicos como para meios digitais. E quem diz isso é o artigo 1º da LGPD, que assim dispõe. Esta lei, qual lei? A LGPD, dispõe sobre o quê? O tratamento de dados pessoais, vírgula, olha só agora, inclusive nos meios digitais. Então a gente está muito acostumado a falar de LGPD no sentido mais tecnológico, no sentido de sistemas, de computadores, mas não se engane, a LGPD também se aplica a meios físicos, tanto para meios digitais como para meios analógicos. Então você pode ter, por exemplo, dados pessoais, sim, como a gente costuma ver, armazenados no computador, no sistema, numa nuvem, assim como nós podemos ter também dados de um paciente, por exemplo, num papel, prontuário, fichas, numa clínica hospitalar. Então é plenamente possível a aplicação da LGPD para meios físicos também. Não se esqueça disso. E outro ponto muito importante é que a LGPD ela se aplica tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas, sejam elas de direito público, sejam elas de direito privado. E aí, apenas para esclarecer, eu sei que nem todo mundo que estuda LGPD é da área jurídica, do direito, não está acostumado normalmente com essa nomenclatura um pouco mais técnica, mas apenas para esclarecer, as pessoas físicas somos nós, eu, você, pessoas naturais. Por sua vez, as pessoas jurídicas são as entidades, normalmente as empresas, são as instituições, gente, olha só a dica aqui, formadas por uma coletividade de pessoas. Tanto é que o GDPR, o Regulamento Europeu, só para relembrar, que foi de onde a LGPD buscou inspiração, o GDPR ele chama a pessoa física de pessoa singular e pessoa jurídica de pessoa coletiva. Então você já consegue entender aqui. E segundo o nosso Código Civil, as pessoas jurídicas podem ser pessoas jurídicas de direito público, ou seja, União, estados, municípios, autarquias, por exemplo, ou podem ser pessoas jurídicas de direito privado, associações, fundações, nós temos aí partidos políticos, entidades religiosas, EIRELIs, que são as empresas individuais de responsabilidade limitada, e também as sociedades. Todas essas entidades devem obedecer à LGPD. Sim, eu falei todas essas entidades. Estou falando de partidos políticos também, entidades religiosas. Se todas essas entidades tratam dados pessoais,
lidam, operam e manuseiam dados pessoais, elas estão sim sob a égide da aplicação da nossa LGPD, beleza? Mas assim, gente, o ponto forte dessa aula hoje, né, diz respeito à aplicabilidade territorial da LGPD. Qual lugar, fisicamente falando, a nossa LGPD se aplica, né? E aí nós temos aí o artigo 3º da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas é importante deixar claro que esse artigo 3º fala de regras não apenas de aplicabilidade territorial, mas também extraterritorial. Eu já vou explicar isso daqui a pouco, tá, gente? Então veja só o que diz o artigo 3º da LGPD. Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural, olha só o que eu falei para vocês, ou por pessoa jurídica. Que pessoas jurídicas seriam essas? De direito público, também expliquei de que se trata, ou privado. Independentemente do meio. Que meio, gente? Seja ele físico, seja ele digital. Entendeu? Porque eu fiz essa introdução para vocês. Do país de sua sede, independe do país de sua sede, ou do país onde estejam localizados os dados. Desde que, inciso 1º, a operação de tratamento seja realizada no território nacional. Então vamos aqui pensar de modo exemplificativo, tá, gente? Para a gente conseguir visualizar na prática todas essas hipóteses de uma forma muito clara. Vamos supor que uma empresa que tem sede lá nos Estados Unidos, ela está coletando meus dados no Brasil. Aí você poderia pensar assim, não, Daniel, mas a empresa ela está nos Estados Unidos. Ela está coletando lá esses meus dados. Eles estão coletando lá os meus dados que estão aqui. O ato de coletar é feito lá. Errado. E quem diz isso, tá, gente? É a própria LGPD. No parágrafo 1º do artigo 3º. A LGPD diz o seguinte: consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Eu não estava aqui no Brasil? Em outras palavras, se uma empresa está coletando dados de um titular e esse titular está no Brasil, é aqui que será considerada feita a coleta. Isso é muito importante. Vamos para outro exemplo que também se aplica para esse inciso, tá? Vamos supor que os meus dados pessoais estejam lá, nos Estados Unidos. Eles estão armazenados num servidor que lá se encontra fisicamente. Só que a coleta desses meus dados está sendo feita aqui. Regra, não importa. Se a operação é realizada no território nacional, aplica-se a LGPD. Claro que existe uma exceção. E essa exceção está no inciso 4 do artigo 4º da LGPD. Presta muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. Se os dados pessoais vierem de fora do Brasil e não forem destinados aos agentes de tratamento brasileiros, quem são os agentes de tratamento? Controlador e operador. DPO, encarregado, não é agente de tratamento. Dica muito importante. Mas enfim, se os dados pessoais vierem de fora do Brasil e não forem destinados aos controladores e operadores que aqui estão, ou seja, são dados que estão em trânsito, estão de passagem pelo Brasil, não vai se aplicar a LGPD. O que vai se priorizar, gente, é a lei do país de onde esses dados vieram, desde que esse país, logicamente, garanta um nível de proteção semelhante ao da LGPD. Compreenderam? Já o inciso 2º desse mesmo artigo 3º diz o seguinte: a LGPD também se aplica quando a atividade de tratamento tenha por objeto a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços, ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Então aqui começam a se descortinar duas situações, e eu quero que você preste muita atenção aqui para conseguir compreender. Depois eu vou para a parte dos exemplos para a gente contextualizar numa situação mais prática, tá? São duas situações do inciso. Primeira delas, oferta ou fornecimento de bens ou serviços. Claro, a gente fala do titular que está no Brasil. A oferta ou fornecimento de bens ou serviços para o titular que está fisicamente no Brasil. Ponto muito importante a se compreender aqui. E o segundo ponto é tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Gente, essa segunda parte é exatamente o que diz o inciso 1º. O inciso 1º fala: a LGPD se aplica quando a operação de tratamento seja realizada no território nacional. Aí você para e diz: mas Daniel, não, são coisas diferentes. No primeiro caso, é a operação de tratamento que é feita no território nacional. Nessa segunda parte, é o indivíduo que está no território nacional.
É por isso que eu disse, preste muita atenção. E aí é que está a grande pegadinha, tá, gente? Eu já falei para vocês, não tem problema, eu vou repetir aqui. Parágrafo 1º do artigo 3º. A LGPD diz: consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Então, pelo menos a título de coleta, no contexto da coleta, ele está dizendo a mesma coisa. Vamos para o exemplo? Suponhamos que uma empresa francesa ela esteja oferecendo serviços de ensino de EAD para brasileiros. Ela vai, colhe todos os seus dados, armazena, usa esses dados para fornecer o serviço, tá? Pelo fato dessa empresa estar tratando os seus dados com o objetivo de fornecer um serviço de ensino e também pelo fato de você estar no território nacional, automaticamente vai ser aplicada a LGPD e não o GDPR, o regulamento europeu, ao qual a França se submete. Beleza? E por fim, gente, o inciso 3º diz o seguinte: e também vai se aplicar a LGPD quando os dados pessoais, objeto do tratamento, tenham sido coletados no território nacional. Gente, percebam que tudo isso que a gente falou poderia ter sido resumido da seguinte forma: não importa se o tratamento dos dados pessoais foi feito por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica, seja de direito público ou privado. Não importa o meio, seja ele físico, seja ele digital. Não importa o país da sede da empresa que trata esses dados. Não importa o país onde estejam localizados os dados pessoais. Nada disso é determinante. O que vai orientar e dizer se a LGPD se aplica ou não é, em primeiro lugar, se a operação de tratamento for feita no Brasil, se o titular estiver no Brasil ou se os seus dados forem coletados aqui no Brasil. E, em segundo lugar, se alguém oferecer ou fornecer bens ou serviços a titulares que estão aqui no território nacional fisicamente. É isso. O inciso 1º, por si só, gente, ele praticamente abrange todos os demais. Ele é demais genérico. Quer ver só? Vamos para um exemplo? Vamos supor que um italiano, ele vem aqui no Brasil, ele faz uma compra numa loja onde todos os seus dados são coletados. Muito simples. Aplica-se a LGPD, você já sabe disso. Mas vamos para outra situação mais complexa, vamos acrescentar mais detalhes. Vamos supor que um japonês, ele passando as férias aqui no Brasil, ele baixa no seu smartphone um aplicativo alemão. E aí ele fornece todos os seus dados. Qual lei vai ser aplicada? Um japonês que está no Brasil baixando um aplicativo alemão. A LGPD. E sabe por quê? Porque o inciso 3 fala que se os dados pessoais, objeto do tratamento, tiverem sido coletados no território nacional, e aí a gente sabe que se considera coletado no território nacional quando o titular nele se encontre fisicamente no momento da coleta. Então, nesse caso, se encaixaria nos 3 incisos. Basta você dar uma lida. Outro exemplo, tá, pessoal? Vamos supor que uma brasileira ela desenvolve um aplicativo de celular, mas ela disponibiliza os serviços desse aplicativo só para os Estados Unidos, por exemplo. Não tem sequer um dado de brasileiro. Somente dados de estrangeiros norte-americanos estão sendo coletados. Qual legislação será aplicável? A LGPD novamente. Mas por que, Daniel? A LGPD, porque a atividade de processamento desses dados vai ser feita aqui no Brasil, então se aplica a LGPD. Então assim, gente, basicamente o que o nosso legislador ele quis frisar foi, basicamente, tratamento de dados pessoais foi realizado no Brasil, no território brasileiro, aplica-se a LGPD. O critério aqui é basicamente territorial, né? Se você for analisar em termos geográficos, de jurisdição, limites territoriais de soberania. Ah, Daniel, mas o dado é de estrangeiro não residente no Brasil, ou então eles foram coletados fora do Brasil. Ok, mas houve tratamento de uma forma ou de outra no Brasil, como por exemplo o processamento, não tem dúvidas, aplica-se a LGPD. Beleza, gente? Compreenderam aqui essa questão de competência territorial e extraterritorial, ou seja, da aplicação da LGPD em situações que envolvem outros países também? Muito simples. Eu sei que a legislação ela pode parecer um pouco confusa, mas nosso trabalho é esse, desmistificar, traduzir mesmo alguns termos que estão lá na LGPD. Beleza, gente? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhem com seus amigos, passem nos grupos de WhatsApp, comentem, interajam. Esse é um curso muito completo. Se você for analisar a LGPD, a gente está perpassando por praticamente todos os artigos, incisos e alíneas, trazendo a LGPD num contexto muito mais amplo, muito mais comparado mesmo com o regulamento europeu, trazendo vários casos práticos.
é um curso sim que vai te deixar muito afiado na LGPD. Eu espero que vocês tenham gostado. Também quero pedir para vocês seguirem no nosso Instagram, é o @direitoemdados, todas as novidades, atualizações, até artigos mesmo, aulas, notícias sobre a LGPD saem lá quase que de forma imediata. Então é muito bacana esse canal. Se você quiser realmente se aprofundar na matéria, eu sugiro que você conjugue essas aulas com o Instagram, leia os nossos artigos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.